Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Jornais espanhóis afirmaram que o jogador brasileiro Daniel Alves mudou de versão e agora admite ter tido uma relação sexual com a mulher que o denunciou. A Justiça espanhola decretou a prisão preventiva, sem direito à fiança, do lateral Daniel Alves. Preso desde sexta-feira numa penitenciária em Barcelona, na Espanha, o jogador brasileiro Daniel Alves aguarda julgamento pela acusação de agressão sexual. A vítima, uma mulher de 23 anos, disse à justiça que ele a agrediu e a estuprou num banheiro de uma casa noturna em dezembro passado. Daniel teve decretada prisão preventiva sem direito à fiança. Qual a gravidade dessa decisão? Quais as próximas etapas do caso? O que pode acontecer com Daniel Alves? O 15 Minutos de hoje esclarece essas e outras dúvidas com o advogado e professor de Direito Penal da Universidade de São Paulo, Alamiro Veludo Salvador Neto. Muito bem-vindo ao nosso podcast, professor. Obrigado, Celso. Eu que agradeço muito o convite. É um prazer falar com você. Quem nos acompanha nessa entrevista é a correspondente da Record TV na Europa, Ana Paula Gomes. Ana Paula, de acordo com um jornal espanhol, a descrição pela mulher de uma tatuagem foi decisiva para a prisão do jogador Daniel Alves, não? Olá, Celso. Obrigada pelo convite. Olá, professor Alamiro. Exatamente, né, Celso? A imprensa espanhola divulgou detalhes da acusação e, de acordo com um jornal, a justiça foi convencida da acusação pela descrição feita pela vítima do desenho e da região em que ele está localizado, que é na parte inferior do abdômen dele. Seria uma confirmação de que o jogador tirou a roupa no banheiro da boate na frente da mulher que o acusa. Doutor Alamiro, são indícios relevantes nesse processo, né? Olha, Ana, em primeiro lugar, é um prazer falar com você também. Acho que é preciso deixar muito claro para aqueles que nos acompanham que a justiça espanhola já tem uma tradição de muito tempo de ser muito rígida e muito severa em agressões que envolvem principalmente mulheres. Isso faz com que, originalmente, nos casos de violência doméstica e hoje de forma muito intensa também nos delitos de agressão sexual, destacadamente esses que envolvem violações, como são delitos que não têm testemunhas presenciais, haja vista a própria dinâmica dos acontecimentos, a palavra da vítima é sempre uma palavra fundamental. Aquela vítima convicta que do começo ao fim mantém a mesma versão, essa palavra é, no mais das vezes, por si só, suficiente para uma condenação. Isso se torna ainda mais destacado quando aparecem elementos como esse que você coloca. Ou seja, não há uma acusação simplesmente genérica de uma agressão, mas há uma acusação que aponta um lugar, modo, e mais do que isso, há uma acusação que traz traços característicos do agressor que só poderiam ser conhecidos em circunstâncias muito específicas. Doutor, o Daniel Alves agora confirma que manteve uma relação sexual com a mulher, mas afirma que a relação foi consensual. Essa é a terceira versão que ele apresenta para o que teria acontecido naquela noite. Essas contradições complicam ainda mais a situação do jogador, né? Sem dúvida, complicam por duas razões. Em primeiro lugar, porque a contradição é um problema em todos os nossos momentos da vida, né? Nós tendemos naturalmente a acreditar mais naquelas pessoas que sempre dizem a mesma coisa do que naquelas que cada hora dão uma versão diferente a um determinado acontecimento. E tem uma outra questão, Celso, muito importante, especificamente no que toca a essa ideia do consentimento. Hoje, para a legislação espanhola, e essa alteração foi muito relevante e feita recentemente, em outubro de 2022, a ideia dos crimes sexuais não reside mais numa noção de violência, mas reside na prática não consentida. E lá, esse conceito de consentimento da vítima é um conceito muito estrito, ou seja, a vítima deve realizar atos que expressem de maneira clara e livre a anuência com a prática sexual. Isso torna ainda mais frágil um pouco um argumento de um sexo consensual nessa circunstância. E, professor, além do depoimento da vítima, com detalhes, há imagens da boate que mostram a mulher entrando no banheiro, que tem essa área única, né, para os dois sexos. Depois vem o Daniel Alves, ela sai cerca de 15 minutos e ele depois de 17 minutos. E essas imagens
imagens prejudicam, acredito eu, claro, a defesa do jogador. E hoje, até agora, apareceu também um depoimento de uma mulher, uma amiga dela, que disse que também o Daniel Alves apalpou as partes íntimas dessa amiga de forma violenta. Como tudo isso fica para a situação do Daniel Alves? São fatores e elementos de prova que vão somando, né, em torno de uma convicção que, ao final, vai ser feita pelo judiciário. É importante que aqueles que nos acompanham saibam que na Espanha existe um procedimento investigatório um pouquinho diferente daquele que nós temos no Brasil. Lá há um juiz chamado juiz de instrução que é o responsável pela colheita da prova. Claro que ele faz com apoio do Ministério Público e também das polícias, mas há um juiz presidente dessa fase investigativa. E é exatamente esse juiz instrutor que foi o responsável, caso uma juíza, pela própria decretação da prisão cautelar do jogador, que está reunindo todas essas provas relacionadas ao material encontrado no banheiro da boate, provas testemunhais. Portanto, todos esses elementos vão se somando, já que ninguém vai ser condenado por um único elemento isolado, mas vão formar ali, como eu falei, a convicção do judiciário para proferir ao final a sua decisão. Agora, doutora Lamiro, além do estupro, a acusada diz também que foi agredido por Daniel Alves quando inicialmente se recusou a manter relações sexuais com ele. Isso pode ser agravante de uma eventual pena, né? Se as acusações forem confirmadas. A violência, ela é um elemento inerente à violação sexual, né? O estupro, ele é definido tradicionalmente pela literatura jurídica como um ato de constrangimento, comumente realizado mediante violência ou ameaça, e estabelece-se a partir daí uma relação sexual não consensuada. Portanto, ainda que tenha existido de fato essa violência por parte dele, do ponto de vista estritamente da norma jurídica, essa violência já está contida no tipo penal de violação sexual. A juíza, professor, decretou a prisão sem direito à fiança. O fato do Brasil não ter acordo de extradição com a Espanha pode ter sido um fator aí que levaram essa decisão. A gente tem o caso recente também do Robinho, né? É muito bem posta essa questão, né, Ana? Se nós observarmos, tanto os países europeus quanto a própria tradição sul-americana trabalha a prisão preventiva sob uma dinâmica cautelar. O que eu quero dizer? Essa prisão que o atleta sofre agora não é uma reprovação pelo que ele fez, mas é uma garantia para o bom andamento do processo. Especificamente, a legislação espanhola prevê 3 hipóteses, que são aquelas situações onde o acusado gera algum risco ou ameaça para a vítima, uma segunda hipótese em que o acusado pode destruir provas e uma terceira hipótese quando há risco de fuga. Foi exatamente essa hipótese do risco de fuga apontado pela juíza instrutora para justificar a prisão cautelar nessa hipótese. Muito provavelmente o caso do outro jogador, do Robinho, embora envolva a justiça italiana, tenha de alguma maneira influído para essa decisão. Lembrando até que essa cautelaridade na justiça espanhola, ao contrário do Brasil, onde aqui nós não temos prazo, lá pode perdurar por 2 anos, com possibilidade inclusive de prorrogação. É algo que talvez não se resolva com tanta rapidez. Agora, doutor, é possível fazer uma comparação entre essa nova legislação lá na Espanha e a legislação aqui no Brasil contra crimes sexuais? A mesma acusação contra Daniel Alves teria outro tratamento judicial se fosse aqui no Brasil? A nossa legislação, Celso, ela é um pouco diferente, porque na realidade nós ainda temos centrada na figura do constrangimento sexual, do estupro, a ideia da violência ou da ameaça, ou seja, a ideia da força. E o tema do não consentimento, que foi a grande inovação trazida pela lei espanhola de outubro do ano passado, isso ainda não chegou em termos legislativos ao Brasil. Mas é verdade que isso chegou em termos acadêmicos e também em termos jurisprudenciais. Eu tenho para mim que se isso acontecesse no Brasil, nós provavelmente não teríamos uma solução muito diferente. Há de se lembrar que a pena máxima do estupro do Brasil não é de 14 anos, mas é de 10. A jurisprudência
jurisprudência brasileira hoje é bastante severa quando se trata de acusações de violações sexuais e também tem uma jurisprudência já muito consolidada da importância da palavra da vítima para a definição do que aconteceu. Na última segunda-feira, Daniel Alves foi transferido para uma outra penitenciária, o complexo, que deve permanecer agora até o julgamento na Espanha, até conhecido como a prisão dos famosos. A gente lembra que Daniel Alves é bastante conhecido em Barcelona. Os advogados tentam um recurso para ele responder esse processo em liberdade. O senhor acredita que há alguma chance para isso? A gente tem situações hoje, e a legislação espanhola também prevê, em que eu não trabalho mais exclusivamente no binômio prisão ou liberdade. Ou seja, a pessoa não está totalmente solta ou necessariamente presa. É provável, imagino, que os advogados espanhóis do jogador pleiteiem isso perante o tribunal na Catalunha. Quais são essas hipóteses? Existem algumas. Existe a hipótese de prisão domiciliar, a hipótese de que se coloque uma tornozeleira eletrônica, a própria entrega do passaporte para impedir que ele saia do território espanhol. Então, existem soluções alternativas que poderiam amenizar esse risco de fuga e, ao mesmo tempo, não impõem o ônus tão severo da prisão. O Daniel Alves, lateral da seleção brasileira, não é o primeiro jogador de futebol acusado de algum crime de agressão, abuso sexual e até mesmo estupro, né? Temos aí o caso de Cristiano Ronaldo, Neymar e do próprio Robinho. Robinho já julgado e condenado lá na Itália. Doutor, o que há de diferente no caso de Daniel Alves? As provas ou os indícios de crime são mais fortes no caso do Daniel? Olha, Celso, é muito difícil fazer essa afirmação porque nós estamos diante do caso Robinho já encerrado, do caso Daniel Alves ainda muito no início. Mas, grosso modo, eu tenho a impressão que nesse momento, se compararmos com esse mesmo momento do caso Robinho, o caso Daniel Alves traz um maior número de elementos. Há de se lembrar que a justificativa para a condenação do Robinho foi uma escuta ambiental colocada no carro dele pela justiça italiana e ali ele estabelece uma conversa com um amigo onde eles teriam falado a respeito do ocorrido. E essa conversa é utilizada como prova no tribunal. Se nós compararmos o início de cada um deles, me parece que do Daniel a situação é um pouco mais profunda em termos de elementos de convicção. O doutor Alamir, o Robinho pode ser condenado a cumprir a pena aqui no Brasil? É um tema extremamente polêmico. Nós temos uma lei de imigração no Brasil que, seguindo a regra da Constituição, diz que eu não posso extraditar nacionais. O que significa, o Robinho não pode ser mandado para a Itália para que lá cumpra a pena. Fica a dúvida se eu posso ter uma espécie de extradição executória, ou seja, ao invés de eu enviá-lo para a Itália, eu trago a execução da Itália para o Brasil. O próprio ministro da Justiça, o ministro Flávio Dino, já se manifestou nesse sentido, mas se houver de fato um pedido da Justiça italiana e um acatamento por parte do Brasil da execução aqui, eu entendo que isso até seja possível, mas nós vamos ter um debate nos tribunais, fundamentalmente no Supremo Tribunal Federal, para que se verifique se é de fato possível ou não essa extradição da execução. E professor, como o Celso até comentou, essa imagem de um jogador de futebol que ganha muito dinheiro, que ostenta riqueza, pode ser favorável ou prejudicial num processo como esse? Olha, Ana, eu diria que o celebritismo acaba muito mais prejudicando do que auxiliando. Ou seja, essa própria atenção que a mídia, e não é só a mídia brasileira, nem a mídia catalã, mas a mídia mundial está dando em cima do caso, isso sem dúvida alguma torna a vida da pessoa que é acusada e o próprio julgamento ganha contornos diferentes. Há uma pressão da opinião pública, há um pré-julgamento das pessoas e o judiciário tem que fazer um esforço para que não deixe que esses pré-julgamentos influenciem naquilo que vai ser decidido, seja para condená-lo, seja para absolvê-lo, se o processo assim mostrar. Agora, na mesma linha da pergunta anterior da Ana Paula, o fato da mulher que acusa Daniel Alves ter informado que não quer indenização do jogador, caso ele seja condenado, fortalece as acusações dela e, mesmo assim, a pena pode contemplar uma indenização? Pode, Celso. A pena pode contemplar uma indenização independentemente da vontade. E é claro que quando uma vítima, principalmente de um delito
fato se comprovado extremamente grave, abre mão de um caráter indenizatório cunho pecuniário, né, de dinheiro, isso certamente dá a essa vítima algum nível maior de credibilidade. Mesmo porque a gente sabe que existem comentários maldosos, comentários machistas que são feitos às mulheres que denunciam agressões sexuais, de que supostamente existiriam outros interesses por detrás dessas acusações. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações do advogado e professor de Direito Penal da Universidade de São Paulo, Alamiro Veludo Salvador Neto. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, Celso. Muito obrigado, Ana. Foi um prazer enorme conversar com vocês. E agradeço também a presença da correspondente da Record TV na Europa, Ana Paula Gomes. Obrigado, Ana Paula. Obrigada, Celso. Obrigada, professor. Sempre um prazer. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito e Kátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.